A paz do Senhor Jesus, que Deus nos dê um dia na sua presença, um dia abençoado, e que nós possamos estar em comunhão com Ele, para que nós venhamos desfrutar das suas bênçãos espirituais e também materiais. Nós vamos estudar agora sobre os profetas menores. E vale ressaltar que o título, foi colocado como profetas menores, não por sua importância, não por aquilo que eles fizeram de pouco, mas é que eles escreveram capítulos menores. A quantidade de mensagem deles eram menores, ou são menores, do que Ezequiel, do que Isaías, do que Jeremias. Porém, não deixa de ter a importância tanto quanto os outros. A importância do livro de Oséias é que a mensagem de Deus para ele foi muito diferente dos demais acerca da ordem que Deus lhe deu. Então nós vamos ver que Oséias ele viveu em uma época de apostasia, numa época onde a desobediência e a decadência moral e espiritual foi muito grande. Porque Israel, na sua história, sempre foi em cair e levantar por diversas vezes. E Deus sempre, quando eles pecavam contra Deus, Deus vinha com o juízo. Deus sempre vinha com o castigo, porque não que era prazer de Deus fazer isso, mas é que ele tinha que se fazer o povo voltar-se para ele. Então a única forma de o povo se voltar para Deus era mediante a cativeiro, era mediante as pelejas perdidas para os seus inimigos. E nós vemos que muitas das vezes isso ocorre conosco também. Muitas das vezes nossos pés caminham por lugares onde Deus não permite que nós caminhemos, mas quando nós desobedecemos a sua ordem, Deus ele chega com a correção para que nós voltemos ao caminho da verdade, ao caminho da obediência. Então é importante ressaltar que quando Deus ele tem um povo como desobediente, Deus vem com a correção e aparentemente parece que Deus é um Deus vingativo. Não, Deus não é Deus vingativo. Deus é um Deus justo. Então, quando você faz o bem, você recebe o bem de volta, porque Deus se agrada disso e te abençoa. Quando você faz o que é mal aos olhos de Deus, vem a repreensão para você enxergar o caminho que você estava andando, mas o caminho que você deve retornar. A importância da correção de Deus é justamente essa, que nós tenhamos o cuidado de se voltar para Ele quando pecamos, quando transgredimos as suas leis. Então fala aqui que Oséias ele foi chamado, ele foi comissionado como um atalaia, num cenário onde haviam uma divisão. O reino do norte, composto por 10 tribos, e o reino do sul, composto por 2 tribos. E no contexto geral dessa situação onde Oséias estava, o povo estava fazendo aliança, o povo estava buscando seus próprios interesses,
O povo estava buscando aquilo que mais lhe agradava, deixando o cuidado de Deus, deixando a proteção de Deus para pagar proteção de outras nações. Veja que quando o homem ele está com sua visão deturpada, ele começa a trilhar caminhos, se esquecendo que Deus é aquele que provê todas as coisas, que Deus é aquele que tem um cuidado para com nossas vidas. É Ele que tem, é Ele que pode. Mas muitas das vezes nós buscamos o cuidado do mundo, achando que vai dar solução, achando que a resposta vai chegar. E muitas das vezes nós fazemos alianças com nossos inimigos, que aparentemente são amigos. São amigos até o ponto que você esteja caminhando com eles, fazendo o que eles fazem. Então, o povo de Israel estava numa situação no qual até os sacerdotes estavam corrompendo o povo. O sacerdote estava lançando pedras de tropeço para o povo. Os sacrifícios do povo já não era mais para Deus, já era para outros ídolos, outros deuses. Porque não há como você deixar de servir a Deus e não servir ao mundo. Muitas pessoas falam, eu não sou na igreja, mas eu temo a Deus. Não, isso não existe. Isso é um equívoco, isso é um engano do inimigo que lança seta na mente e a pessoa tenta se convencer de que não estar na igreja não significa estar distante de Deus. Então, o povo de Israel estava desta maneira, vivendo dissolutamente, fazendo concertos com outros povos, inclusive o Egito, de onde eles saíram. E Deus, ele chama a atenção, diz aqui na página 17, cada reino teve sua capital e seus próprios reis. Esses dois reinos, Israel e Judá, tiveram inclusive diversos atritos, ou seja, brigavam entre eles mesmos. E nós vemos isso muitas das vezes. A divisão que existe dentro das nossas igrejas, infelizmente, tem ocorrido, e em vez de nós lutarmos contra o adversário, lutamos contra nós mesmos. E isso é um perigo muito grande. Em vista disso, Deus vocacionou determinados profetas com a missão específica de levar sua palavra, ou para Israel, reino do norte, ou para Judá, reino do sul. Israel, a partir de seus reis e sacerdotes, construiu uma triste história de assassinatos e libertinagem. Então veja que quantos reis a Bíblia fala que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E quando fala assim, fizeram mal aos olhos de Deus, quer dizer, agiram totalmente contrário às leis do Senhor. Eles agiam da forma que eles bem queriam. Se eles queriam o trono, matava-se o rei atual para eles reinarem, e assim a coisa ia acontecendo, né? E isto subindo com um cheiro desagradável às narinas de Deus. E como diz a palavra do Senhor, Deus não se deixa escarnecer. Então Deus, ele chega para fazer a correção. Então nós vemos que, aqui fala que no livro de Oséias, fala que os sacerdotes, eles eram idólatras. E as práticas eram malignas, eles ensinavam o povo a não confiar em Deus, tampouco prestar louvor e adoração, ou seja, abandonando a fé que eles tinham, abandonando o Deus que outrora eles estavam servindo. Então, muitas das vezes acontece isso, né, conosco.
Às vezes nós não recebemos aquilo que nós desejamos. Às vezes as lutas batem à nossa porta e nós questionamos Deus, nós questionamos nosso servir a Deus, nós questionamos o porquê servir a Deus, se nós estamos em tribulação, se estamos em enfermidade, se estamos com tantas coisas aí nos abatendo. Aí nós começamos a deixar de ir na igreja, começamos a deixar de louvar a Deus, começamos a deixar de orar, de ler a Bíblia, enfim, começamos a abandonar. Literalmente falando é isso. Nós deixamos o abandono tomar conta da nossa vida espiritual. E isso, consequentemente, vem atingir também a nossa vida material. Então precisamos tomar muito cuidado para não deixar o cuidado de Deus, para nós não sermos penalizados, corrigidos por Deus. Aí nós vamos ver que os pecados cometidos por Israel, no seu estado de separação de Deus, são resumidos pelo profeta Oséias como sendo o pecado de adultério espiritual, que é ilustrado com a experiência vivida pelo profeta. Então veja que quando fala do adultério, o adultério é algo que nós imaginamos que seja somente sexual, mas não é. Adulterar, pelo dicionário, é modificar o estado natural das coisas. Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, vai estar escrito modificar o estado natural das coisas. Então, quando você começa a adulterar a verdade, falar que Deus não faz, falar que Deus esqueceu, falar que Deus deixou de fazer, você está adulterando a verdade, você está modificando a verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus não se deixa ser levado por essas palavras, e aí vem a correção da parte do Senhor nosso Deus. Aí vem aqui na página 18, ele fala: contudo, apesar de ter sido traído por Israel, Deus, Jeová, manifesta para com esse povo um amor que vai além do humano, pois traz Israel de volta a si, renovando seus votos de fidelidade. Algo totalmente diferente do que ditava a lei. É com base nesse modo sobrenatural de Deus manifestar seu amor por Israel que extraímos o tema geral do livro do profeta Oséias. Então veja que Deus fala da infidelidade. Então a infidelidade é algo que Deus não tolera. Deus não tolera a infidelidade de quem quer que seja, de que povo quer que seja. Porque Deus, quando ele fala com Moisés está no monte recebendo a lei, o povo lá pecando, juntamente com Arão, ele fala: Moisés, desce lá, que o teu povo está pecando. O teu povo. Interessante, por que ele fala isso para Moisés? Porque o povo de Deus não peca. A igreja de Deus não peca. Quando peca, esse pecado não é um pecado involuntário, é um pecado voluntário, é um pecado com consciência. Então, quando o povo desobedece a Deus na consciência, deixa de ser povo de Deus. Deixa de ser. Há alguns pregadores que dizem que são duas igrejas, a que sobe e a que fica. Não, a que fica não é igreja. Porque Deus não tem meia igreja, Deus tem uma igreja santa. Um povo zeloso de boas obras, uma nação santa, um povo adquirido. Então nós vemos que Deus tem um povo que lhe é chegado, um povo que lhe obedece. Então não existe esse negócio de uma igreja que sobe e uma igreja que desce. A que fica não é igreja.
A que fica se enganou. A que fica era só aparência. Então, a infidelidade para com Deus é algo reprovável e que tem as suas consequências. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque Deus diz aí que Deus tarda, mas não falha, né? Muito pelo contrário. Deus é longânimo, mas quando chega a cobrança, aí o negócio fica sério. Porque até Deus tem sua limitação. Deus é amor. Mas se nós lemos o versículo todo, diz o quê? Também é fogo consumidor. Então Deus nos ama, Deus tem conosco um conserto, Deus tem conosco algo extraordinário. Porém, se o meu erro, ele é consequente, ele é diário, se o meu erro, ele é todos os dias, repetidamente, há um momento do basta. Até para Deus. Deus também tem um basta. Então precisamos tomar muito cuidado com o pecado voluntário. Há muitos crentes por aí, né, que se dizem crentes, mas estão numa vida dissoluta achando que não, Deus é amor. Deus é amor sim, mas também é justiça. Então a justiça dele vem, não há como negar isto, essa verdade, porque vemos que ao longo da história Israel passou por vários cativeiros porque desobedeceu a Deus, abandonou a lei de Deus. Aqui fala sobre os reinos, né? Os reis daquela época de Oséias, que foi Jeroboão, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. Oséias marca-se que ele foi o último rei de Israel, ele governou por 9 anos, quando o povo começou a fazer alianças com o Egito e com a Assíria, e sendo consequentemente levado cativo. Deus fala aqui com 3 pontos importantes: a separação, a condenação e a reconciliação. Então vem a separação. A separação vem quando nós desobedecemos a Deus. Quando nós deixamos a palavra de Deus ao segundo plano, ou terceiro ou quarto plano. A separação, ela vem quando nós negamos a fé. Quando abandonamos aquilo que nós aprendemos. Há um versículo no Antigo Testamento que diz: não renovais os marcos antigos. Então, o que não se podia ontem, não se pode hoje. Então, a gente não pode remover achando que, não, isso agora pode, isso mudou, isso aqui era no tempo da lei. Há coisas que permanecem. Então, temos que tomar muito cuidado quando nós desviamos o nosso olhar para as coisas deste mundo. Nós vemos aí que existe tanta modernidade, tanta coisa ocorrendo ao nosso redor, que nós ficamos até meio que perplexos, né? Com tanta coisa ocorrendo. E muitos acham que isso é normal, mas não é normal. Isso é cumprimento da palavra de Deus. É normal para o mundo, para nós não. Isso para nós é sinal de que Jesus está voltando. Isso é sinal de que Deus está promovendo a sentença do mundo, porque a sua palavra está se cumprindo. Então, tudo começa com a separação, quando você abandona, quando se deixa as coisas de Deus, quando se deixa porque Deus não fez, Deus deixou de fazer, porque Deus não fez como eu queria. Então vem a separação. E a separação, como eu já falei, você deixa de ler, você deixa de orar, você deixa de congregar, você abandona achando que o que você já conhece é o suficiente. Muitos dizem, não, eu sou crente na minha casa porque o que eu sei já me leva para o céu.
Então o inimigo trabalha na mente da pessoa para que ela possa não estar na igreja todos os cultos, porque não é necessário, né? Eu posso muito bem fazer o culto na minha casa, eu posso muito bem ler a Bíblia na minha casa, e deve ler na sua casa, porém, a palavra do Senhor, o que ela diz? A minha casa será chamada casa de oração. Jesus disse isso. Então, é necessário que nós venhamos a congregar, a nos juntarmos com nossos irmãos para um culto de adoração, de louvor e ouvir a palavra do Senhor. Porque na época de Israel havia isso, havia as tendas e a tenda da congregação, quando o povo estava no deserto. E a tenda da congregação era nada mais do que a igreja, aonde o povo se reunia para ouvir a lei. Então o sacerdote, ele vinha com a lei e explicava-se a lei para o povo, as palavras de Deus para o povo, e o povo tinha temor e o povo tinha a preocupação e o zelo com essas palavras. Então o sacerdote, ele tinha uma importância muito grande, coisa que hoje o pastor tem, de direcionar o povo para a verdade. Quando Deus fala com Isaías e diz: Isaías, este povo que eu estou te mandando falar, não é um povo estranho, é um povo que você conhece, é um povo da sua linguagem, porém é um povo de dura serviço, ou seja, é um povo que não se dobra, não abaixa a cabeça. Mas Deus diz: olha, não seja rebelde como a casa rebelde. Não seja rebelde, não seja. Seja obediente à palavra de Deus, porque a rebeldia irrita a Deus. A rebeldia, ela cheira muito mal às narinas de Deus. Então nós devemos obedecer a sua palavra todos os dias, porque isso é saúde para os nossos ossos, diz a palavra do Senhor. Isso é saúde para nós. Quando você cumpre o que a palavra diz, isso é saúde para você. Deus se agrada disso. E Deus vem com a bênção com a sua vida. Então a separação, ela é danosa. E quando você está separado de Deus, quando vem a adversidade, você vai correr para quem? Quem vai te socorrer na adversidade? Quem é que vai ouvir o seu clamor na adversidade? Deus disse: quando me buscares de todo o vosso coração, eu vou te ouvir. Então, quando você abandona a Deus, você deixa de buscá-lo. Então vem a adversidade. E aí, como é que fica? Como nós ficamos? Então, a separação, infelizmente, ela causa um dano muito grande e enfraquece a nossa fé, enfraquece a vida espiritual, enfraquece também a nossa vida material. Mas Deus não se agrada disso. Então Deus, ele sempre usa alguém com uma palavra de repreensão para que nós voltemos ao primeiro amor, para que nós voltemos à sã doutrina, para que nós voltemos à sua palavra. Israel, a esposa infiel de Jeová, é onde começa a separação. Deus, ele chama Oséias e lhe dá uma ordem. Diz para ele: olha, vai e toma uma prostituta e se casa com ela. Só que isso, para muitos, essa ordem de Deus para Oséias, para muitos estudiosos, causa uma divisão de opiniões. Porque alguns estudiosos dizem que isso não é literal. Isso é simbólico, é alegórico. E outros dizem firmemente, defendem firmemente, que Deus falou sim para ele se casar com uma prostituta. E cada um tem a sua
firmeza no que defende. Porque aquele que diz que não é literal se baseia no que o sacerdote, o profeta, não poderia se aproximar ou ter contato com a prostituição. Basicamente era um pecado mortal. Então não se podia de forma nenhuma, e Deus sempre, ele rechaçou a ideia de se misturar com a prostituição. Não se podia nem tocar em nada que era imundo aos olhos do Senhor. Então, nós defendemos, nós igreja, né, do Senhor agora, defendemos que isso ocorreu de fato, mas não como se prega por aí, que Gomer já era uma prostituta. Nós cremos que mediante as ordens de Deus de não se misturar com a prostituição, então nós cremos, né, que isto ocorreu sim, mas Gomer não era prostituta antes de casar. Ela se prostituiu depois do casamento, depois da vida que ela estava levando com Oséias. E nós cremos assim, porque Oséias estaria totalmente fora da palavra. E Deus também estaria fora, porque Deus abomina isso. Então, nós acreditamos, né, que isso ocorreu, mas a prostituição veio depois do casamento, mostrando, figurando Israel quando servia a Deus. Deus separou Israel, né, fazendo por figura, Israel se casou, né, com Deus, Deus fez o povo, firmou o povo, então o povo era fiel a Deus. Mas chegou uma hora que o povo começou a se misturar com outros povos e começou a prostituição, em decorrência, assim, a separação de Deus, né? Então a história diz que ela teve muitos amores, ela separou-se de Oséias e teve outros amores. E aí nós começamos a entender como é estar dentro e fora. Israel sempre teve de Deus as benesses, porque era um povo que sempre procurou, através dos seus profetas, através dos sacerdotes que eram constituídos por Deus, vivia uma vida abençoada. A terra era abençoada, os filhos eram abençoados. Mas aí, infelizmente, o engano do homem, sendo levado pelo adversário, começou a olhar para outros povos e começou a ver riquezas de outros povos, começou a ver prosperidade de outros povos e começou a querer desejar também o que os outros povos tinham. Os outros povos não tinham obrigações, o povo tinha obrigação. Então veja que quantos falam assim, mas por que você é crente? Ah, você é crente daquela igreja? Ah, mas não, a Assembleia é muito dura, a Assembleia não pode isso, não pode aquilo outro. Então o inimigo começa a usar pessoas para nos mostrar, ou querer nos mostrar, que a vida que eles levam é tão boa quanto a nossa. Só que eles não têm obrigações. Eles não têm nada que pese que eles tenham que fazer. Então é uma das primeiras coisas que o inimigo lança, é dizer, ó, vem para cá, aqui você não tem obrigação nenhuma, aqui tá tudo certo, aqui você pode, aqui tudo é permitido. Há um dizer aí fora que se te faz feliz,
faça. Então, a carne começa a tomar conta, a carne começa a trabalhar, sufocando o espiritual. E isso estava acontecendo com o povo de Israel. Ao longo da história, nós vamos ver aí que lá atrás, em Moisés, eles já queriam um Deus que eles conseguissem ver. Eles queriam um povo que com os outros povos tinha. Eles queriam Deus que fosse visível, como os outros povos tinham. Então a gente começa a analisar que o adversário vai trabalhando de forma a tirar o nosso alicerce. Ele começa a trabalhar minando, tirando a terra, o chão dos nossos pés. E muitas das vezes nós não percebemos isso. Infelizmente, nós não percebemos isso. E aí a queda é certa. Não tenha dúvida disso. A queda, ela está logo adiante. Não porque Deus tem prazer nisso, mas Deus permite para que haja uma conscientização do estado atual que a pessoa se encontra, para ela voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. E o interessante é que muitas dessas pessoas não leem a palavra de Deus. Não têm o costume de fazer a leitura devocional na sua casa, não têm o costume de fazer a leitura devocional na igreja, não acompanha. Quando vai chegar no culto, chega depois do horário. Quando no culto doutrina não vai, porque o culto doutrina é um culto maçante, só o pastor fala, então fica uma coisa cansativa. Então esses que caem por muitas vezes é porque não observam a palavra. E outros caem porque já tem o desejo em seu coração de fazer. Então só encontram uma oportunidade. Encontrou oportunidade, a pessoa vai e esquece, nem olha para trás. E deixando as coisas do Senhor nosso Deus. E nós vemos que do casamento de Oséias vem 3 filhos: Jezreel, Loami e Loruama. Os 3 filhos ficaram com o pai, né? E nós vamos ver que a sentença de Deus está por chegar. Está por chegar. Página 23 diz, o capítulo 2 do livro de Oséias nos dá uma visão mais ampla da miséria de Israel e de sua restauração final. Trata-se de um ótimo retrato do que viveu o profeta, o que tem no coração, misturado juntamente ira e amor, queixa e esperança. O profeta deixa por um momento a tragédia da sua própria família, a fim de tratar da tragédia da apostasia de Israel de seu Deus. Assim, o profeta nos apresenta 2 telas. Na primeira, a adúltera é despida, e na segunda, a vegetação da terra é destruída. Essas 2 imagens nos mostram o empobrecimento espiritual que acompanham os apóstatas. Então, como nós falamos anteriormente, a decadência, ela vem e acompanha, ela não para ali. Quando você decai espiritualmente, toda a sua vida decai também. A imoralidade passa a tomar conta e passa a ser natural. Tudo começa a ser degradante na sua vida. Então nós temos que tomar cuidado, porque a apostasia, o que é apostasia? Apostasia, ela quer dizer abandono da fé.
Ou seja, você deixa de acreditar. A gente encontra muitos irmãos dizendo, não, eu já não creio mais em profecia. Eu já não creio mais nisso, já não creio mais em Deus. Quer dizer, ele está num caminho muito perigoso. Ele está no fio da espada para cair para as trevas. Porque esse aí, quando diz que já não crê mais nas profecias por conta de falsos profetas, esse aí está à beira de negar a Deus. Então é complicado essa situação. Há as decepções, existem decepções, porque infelizmente o homem, no geral, ele é carnal, ele é sujeito a quedas, ele é sujeito, veja, ele é sujeito. Isso não quer dizer aceitável, ele é sujeito. Quando o pecado, quando a queda, ela é involuntária. O escorregão, quando vem, a pessoa está desatenta. Não aquele que escorrega vivendo uma vida dissoluta. É diferente. Aí começa a vir o caminho de sofrimento. Um caminho de sofrimento. Aí vem falar aqui sobre o povo, que Deus permite, né, as referências do castigo, para que, com o propósito de trazer de volta o povo. Então, tudo que Deus ele lança no nosso caminho, quando nós desviamos, quando abandonamos a fé, é que nós voltemos. A intenção de Deus, o propósito de Deus é que nós voltemos ao seu caminho santo. Apostasia e misericórdia, né? Então Deus, ele tem misericórdia quando você volta. Deus não te abandona. E aí nós começamos a ver, no capítulo 25, Israel, a nação pecaminosa, a condenação. A condenação. Então veja que a condenação ela vem e não tem dúvida de que a mão de Deus ela pesa sobre cada um. Não tenha dúvida disso. Inclusive na lição do terceiro trimestre, eu achei uma coisa interessante. É aqui, ó, as consequências da infidelidade de Israel. Oséias buscava entender as causas que traziam sofrimento ao povo e descobriu na apostasia deles a razão de todas as mazelas que enfrentavam. Eles haviam se afastado de Deus, o Criador de todas as coisas, que os acompanhou e não os desamparou em toda a sua jornada, desde os seus pais até aquele momento. O profeta, totalmente engajado em sua realidade social, política e religiosa, buscava alertar seu povo para o perigo do engano de seus líderes religiosos. Por isso, sua mensagem foi uma dura crítica à sociedade que usava a religião como pano de fundo para atender seus próprios interesses. Então, nós vemos aí, né, que já alguns tempos aí a gente tem visto que o cuidado dos nossos pastores, nossos maiorais aí, com a nossa vida espiritual, nossa vida cristã. Que nós não devemos nos embasar no que o homem, somente o que o homem fala. Devemos estar mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa chave principal para que nós venhamos estar agradando a Deus. Ainda no capítulo 20, na página 25, o capítulo 4 apresenta a acusação formal contra Israel. A idolatria
é que dá origem aos crimes horríveis, a adoração a outros deuses. Os sacerdotes alimentavam-se dos pecados do povo. As jovens são prostitutas, as casadas adulteram, os homens frequentam meretrizes. Diferente de Israel, Judá não se afundou na idolatria tão profundamente, por isso foi poupada por uns 100 anos depois da destruição de Israel. Então veja que a situação que o povo estava, né? Jovens se prostituindo, mulheres adulterando, maridos também adulterando porque estavam indo nos prostíbulos. Então veja que a degradação moral daquela época estava muito, como fala aqui, muito horrível, né? Por quê? Porque a idolatria, a desobediência, a apostasia faz isso. Ela permite que você, estando desarmado, estando de verdade, estando distante de Deus, separado de Deus, então tudo é permitido. Tudo é permitido. No tempo, alguns anos atrás, no Woodstock, onde houve a liberdade, a liberalização das pessoas, havia uma frase: é proibido proibir. Os alunos da faculdade, naquela época, nos Estados Unidos, queriam liberdade sexual, queriam a vida assim, como eles falam, vida louca. Então, aí veio essa frase: é proibido proibir. Então, eles podiam tudo. Nos dormitórios, eram somente para homens e para mulheres, era separado, somente para os homens, somente para as mulheres. E eles queriam que houvesse a liberdade, que eles estivessem a sua vida com cada um. Cada um quisesse deitar-se com outra jovem, enfim. Então eles queriam liberdade. Então, quando a pessoa não tem a noção mais, não tem mais a noção estreita do que isso desagrada a Deus, para ele é normal, é tudo normal. Aí vem falando da degradação moral, e com ela vem os castigos, não tem jeito. Não tem jeito. A terra sente, no caso nós aqui, a casa sente, a família sente, todo mundo sente quando existe pecado. Quando existe algo errado, todos sentem o resultado disso. Aí vem que no capítulo 9 e o 10 falam sobre o pecado de Israel e as suas consequências. Vem a mensagem profética sobre o amor de Deus, que Deus não o abandona. Fala sobre a Síria e sobre o Egito, que eles faziam concerto com os dois. Para quê? Para que um brigasse com o outro e eles ficassem ilesos. Então, eles vinham brigar um com o outro e deixavam Israel tranquilamente passivo aí. Por fim, a condenação de Israel dá-se também por causa das suas atitudes diplomáticas equivocadas, isto é, a diplomacia mentirosa de Israel, que assinava pactos secretos tanto com a Síria e com o Egito, a fim de colocar esses países um contra o outro em favor de Israel, resultando em calamidade. Então veja, você é amaldiçoado e quem vem com você também é amaldiçoado. Quem faz com você um pacto, quem faz com você um tratado, também sofre as consequências. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz que quando você for orar por alguém, você não deve impor as mãos sobre alguém precipitadamente. E quando se fala precipitadamente, é sem consultar a Deus.
Você pode orar por alguém, mas impondo as mãos o negócio fica mais sério, porque se a pessoa estiver em pecado, né, pecado oculto, você passa a ser participante também. Então é um perigo. Então veja que eles fizeram um tratado com os dois e começou a haver guerra entre os dois e gerando uma calamidade. Então a pessoa que está na apostasia, a pessoa que está degradante, a pessoa que está num estado espiritual na escuridão, para ela tanto faz como tanto fez. Se ela puder arrastar, ela vai arrastar. Porque as suas condições, as suas vidas, seu estado atual está na escuridão. Então a consequência vem para que a pessoa acorde. Então veja que quando a mulher de Oséias, Gomer, ela voltou, e Deus manda ele recebê-la novamente e amá-la também. Agora veja nossa situação diante de Deus. Nós pecamos, nós erramos, nós descemos ladeira abaixo e voltamos para Deus. E Deus nos recebe com o mesmo amor quando nós nos voltamos com sinceridade, quando nós voltamos com o amor que Ele um dia colocou em nossos corações. Então, a importância de Deus falar para Oséias voltar, receber novamente sua mulher, é justamente isso, para mostrar para o povo que se o povo se voltasse para Deus, Deus o receberia com misericórdia. Deus teria misericórdia do povo. E ao longo da história nós vemos que Israel sempre penou, sempre esteve em situação ruim porque desobedecia. Aí o povo ia para o cativeiro. No cativeiro o povo se voltava para Deus. Deus lançava alguém para resgatá-los e o povo se voltava para Deus. E Deus o recebia como povo seu, ovelhas do seu pasto. Então veja que o amor de Deus, ele é um amor incondicional, ele é um amor que nós não entendemos. Aí você fala, poxa, mas se é comigo, errou uma vez, errou para sempre. Errou comigo, errou para sempre. Não é assim. Não é dessa maneira. Porque Deus, ele quer que nós amemos assim como Ele nos amou. Porque se nós erramos e pedimos misericórdia, por que é que nós não temos misericórdia do nosso irmão? E devemos ter misericórdia do nosso irmão. A gente fala, a pessoa errou. Ah, misericórdia, você é pecador profissional, isso é isso. Não. Se a pessoa acordou a tempo e voltou-se para o Senhor, nós devemos recebê-los na congregação e não apontar. Porque muitas das vezes a pessoa, ela não volta para a igreja por conta disso, porque a acusação vem, mas fez, agora vem aí de mansinho, agora vem aí assim, ou vem assim. Não, devemos recebê-los da mesma forma, com o mesmo amor que Deus amou o seu povo e ama a sua igreja. Da mesma forma. Veja que o filho pródigo, ele sai, ele erra, gasta o dinheiro, mas volta. Quando ele volta, o pai o recebe sem questionar. A Bíblia não fala que o pai questionou. Podemos até conjecturar, mas a Bíblia não fala que o pai questionou com ele alguma coisa. Recebeu ele, deu vestes novas, um anel e uma sandália. Quem reclamou da situação foi o filho que estava na casa, que reclamou. Então nós devemos ter
esse cuidado que Deus tem, esse amor que Deus tem para com os seus, para que também, se ocorrer conosco, nós também tenhamos a mesma condição, que nós tenhamos o amor de Deus e o amor da igreja, né? Então vamos aí aprender com Oséias, né? Aprender com Oséias e ver que Deus é assim. O amor de Deus, ele não se entende, ele se sente. Nós nunca vamos entender o amor de Deus. Nós sentimos o amor de Deus na nossa vida. E devemos praticar também, da mesma forma que ele dispensa a nós a misericórdia, nós também devemos dispensar a misericórdia para aqueles que erraram. Não importa o que fizeram. Porque erro é erro para Deus, não existe um erro maior ou um erro menor. Erro é erro para Deus. Da mesma forma que você erra e Deus lhe perdoa, nós também devemos ter a mesma consideração que Deus tem, né? E sendo assim, nós estaremos fortalecidos, nós estaremos agradando a Deus com nossas ações e, mais profundamente, estaremos cumprindo a sua palavra. Então nós vamos estudar na próxima lição o livro do profeta Joel. Então os irmãos já vão estudando aí, para que nós tenhamos um proveito maior a cada lição. E que seja gravado nos nossos corações a cada lição, sabendo que Deus, ele tem cuidado da sua igreja. Que Deus permaneça com cada um, em nome do Senhor Jesus, para toda a sua eternidade. Amém.